galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Flamengo campeão da Supercopa Rei do Brasil. E melhor do que o título é ver o Flamengo jogando dentro do que o seu treinador quer. É ver uma vitória construída do jeito, entre aspas, certo. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, você tem ali a sua chance de conversar lá com a galera do Turista FC e realizar seu sonho de acompanhar os grandes eventos esportivos do mundo, num atendimento exclusivo, numa experiência fantástica, com acompanhamento VIP. Não sabe do que eu estou falando, da Turista FC? Então faz o seguinte, clica no primeiro comentário desse vídeo, conversa com a galera da Turista FC, e você vai realizar o sonho de ver final da Champions, jogo ao vivo da Champions, Super Bowl, jogo da NBA, tudo isso a Turista FC consegue para você. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de domingo, depois do Flamengo ter ganhado a Supercopa Rei do Brasil, e é chamada assim por uma homenagem ao Pelé, e todas as homenagens feitas ao Pelé ainda vão ser pouco, sempre que pudermos devemos homenagear o Rei Pelé. E melhor do que a conquista do título, um título que marca o início, ou deveria marcar o início da temporada aqui no futebol brasileiro, mais do que isso é ver o Flamengo ganhar do jeito que o Felipe Luiz, seu treinador, quer. E isso talvez seja até mais importante do que o próprio título. Quem acompanha meu trabalho aqui sabe que eu sou um entusiasta desse tipo de título, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil. Eu gosto desse título, como gosto da Recopa, da Supercopa da Europa, como gosto das Supercopas nacionais. Eu gosto desse tipo de título. Acho que agita, acho que dá uma animada ali logo no começo da temporada, então eu sou a favor. Falei isso quando voltou a Supercopa, falei isso quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Atlético, ano passado, quando o São Paulo ganhou. Então, assim, gosto dessa novidade. E falo novidade porque voltou aqui no Brasil tem 5 anos atrás. Mas é importante dizer que você tem que comemorar a Supercopa na medida certa. Quem ganha, logicamente. E quem perde não pode achar que está tudo errado porque ganhou a Supercopa. Supercopa é início da temporada, é um jogo, então nem quem ganhou pode achar que está tudo maravilhoso. O São Paulo, por exemplo, no ano passado ganhou a Supercopa do Palmeiras nos pênaltis e o ano do São Paulo não foi bom. Nem também quem perdeu pode achar que está tudo errado, que nada funciona, não tem nada. Por exemplo, o Flamengo perdeu a Supercopa de 2022 para o Atlético Mineiro e depois no mesmo ano ganhou Libertadores e ganhou Copa do Brasil. Então, assim, esse é um ponto. Por isso que eu estou dizendo, comemorar a Supercopa tem que ser comemorado. Estádio cheio, Flamengo e Botafogo voltando à região norte, que locais onde eles têm muito torcida, onde eles têm um mercado grande, um jogo bem jogado, apesar da paralisação da chuva, uma taça em jogo, uma taça em disputa, Flamengo levantou, gritou é campeão, então tudo isso é legal. Mas é a Supercopa. Por isso que eu estou dizendo, melhor do que o título da Supercopa, não, no meu entendimento, foi ver o Flamengo jogar um futebol muito envolvente, foi ver o Flamengo jogar um futebol solto, um futebol de imposição, um futebol em que ele ocupou praticamente o campo de ataque o tempo todo, ou até construiu 3-0. Então, um futebol que é o que o Felipe Luiz quer. Um futebol que o Felipe Luiz tem buscado. Time próximo um do outro, time trocando passes curtos, trocando um volume de passes grande, mas sem passes improdutivos. Então, o time próximo um do outro, tocando a bola para tentar evoluir, gerando oportunidades, gerando chances. Então, foi tudo isso que o Flamengo fez. Se você pega as estatísticas do jogo, que eu peguei aqui lá no Flash Score, você vê aqui uma superioridade grande do Flamengo, né? O Flamengo, na posse de bola, 52-48, nem foi grande, mas se você pega até o período que o Flamengo fez 3-0,
você vê os números ainda mais distantes. Tentativa de gols 17-12, boa parte das finalizações do Botafogo foi depois que já estava 3-0. Chutes no gol, Flamengo 8, Botafogo 3. Você desce aqui um pouquinho, chances claras, Flamengo 3, Botafogo 0, Botafogo não criou nenhuma chance clara de gol. Você desce aqui, se você for descer mais aqui nas estatísticas, tem um dado muito interessante, passes no terço final. Eu não gosto muito dessa expressão terço final, então vou falar passes na intermediária adversária. O Flamengo trocou o dobro de passes na intermediária do Botafogo. O Flamengo trocou 135 passes na intermediária do Botafogo e o Botafogo tentou 71 passes na intermediária do Flamengo, né? Em passes concretizados, 50 do Botafogo, 101 do Flamengo, ou seja, o Flamengo esteve trocando passes, acertou passes, o dobro na intermediária do Botafogo. Então, assim, foi uma atuação muito boa do Flamengo dentro do que o Felipe Luiz quer. Lógico que a gente tem que avaliar tudo, né? O Botafogo voltou da pré-temporada, mais ou menos, 10 dias depois do Flamengo. Isso pode pesar, né? A temporada do Botafogo terminou depois. O Botafogo não tem técnico. O Botafogo ainda está buscando seu técnico. Então, essas coisas podem ter pesado, mas o fato é, o Flamengo dominou completamente o Botafogo. Melhor do que o resultado, melhor do que o título, foi a forma que o Flamengo construiu. E muita gente no Flamengo se destacando, né? Lógico que o destaque maior é para o Bruno Henrique, 2 gols, o primeiro um pênalti sofrido por ele próprio, que ele nem bateu assim de forma tão segura assim, o John ainda tocou nela e a bola entrou, e depois ele fez um golaço, um gol maravilhoso, depois da quebrada, né, da fatiada do Rossi. O Plata desviou de cabeça, a bola sobrou para o Michael, usando o espaço vazio, porque a linha do Botafogo subiu ali e deixou esse espaço, e depois ele acionou rapidamente o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pega de primeira, faz um golaço, um gol maravilhoso, uma batida de primeira. Então o Bruno Henrique, o craque do jogo, o rei, né, considerado o rei da Supercopa e dessa Supercopa rei, mas muita gente no Flamengo jogou bem, né? O Michael jogou muito, o Plata jogou muito, o Wesley jogou muito. O Wesley, uma partidaça do Felipe Luiz, elogiou demais o Wesley. O De La Cruz, que até na pré-temporada aí deu entrevista dizendo que ele está devendo, ele acha que ficou devendo, fez um grande jogo, né, alternando a subida de pressão, sendo um cara se revezando ali junto com o Pulgar no ajuste para recuperar a bola, depois de perder, recuperar rápido, que é um espírito, um conceito importante do jogo do Felipe Luiz. Então o De La Cruz jogou muito bem. Então, assim, muita gente jogou bem, né? Gostei muito do Plata, gostei muito do Michael, não precisa nem falar muito do Bruno Henrique. Então, o primeiro tempo, ele é picotado pela questão da chuva, né? Então, o primeiro tempo, ele é jogado até 15 minutos, para por 1h15, 1h20, e depois é jogado até o final. Todo esse primeiro tempo, domínio completo do Flamengo. Até os 15, o Botafogo não conseguiu ver a cor da bola. O Flamengo fez 1-0, poderia ter feito ou pelo menos mais um gol. Aí para a chuva e quando volta um Botafogo claramente sem conseguir achar distância para pressionar o time do Flamengo. Então o Botafogo não conseguiu pressionar o Flamengo, não conseguiu atrapalhar quem tinha a bola em momento nenhum. O Flamengo com um volume de jogo incrível pelos lados, com o Alexandro e o Michael abrindo o campo pela esquerda, com o Wesley fazendo um ponta pela direita e levou a melhor em praticamente todas as jogadas. E no segundo tempo o Botafogo não conseguiu minimamente diminuir distância para pressionar, para atrapalhar. O Flamengo foi tendo volume, fez 2-0, poderia ter feito pelo menos mais um também. Se o Flamengo virasse 3-0 ou 4-0, não seria nenhum absurdo. Então, um domínio incrível do time do Flamengo e funcionando nesse aspecto. Linha alta, recuperando pós-perda, depois de perder a bola, recuperando quase sempre ainda no campo de ataque e tempo todo na intermediária do Botafogo.
E repito, 2-0 ficou barato. Na volta do segundo tempo, o panorama do jogo não muda. O Flamengo está um pouquinho, com uma linha um pouco mais atrás, não marcou tanto em cima, mas até o Flamengo fazer 3-0, o Botafogo praticamente não teve nenhuma chance. Só quem teve chance foi o Flamengo, em 3 escapadas em que o Flamengo acabou perdendo. O Plata pela direita errou, depois o Bruno Henrique pela esquerda, depois uma outra do Michael, que o Michael parece que perdeu o pique. Então, e depois quando o Arrascaeta entra também, tem uma chance ali para o Arrascaeta, ele é travado na hora H. E até que o Luiz Araújo faz o 3-0, e aí depois do 3-0 o jogo tinha acabado, o Botafogo passou até ter mais jogadas, o Botafogo passou até ter mais condição de ter a bola na frente. O Flamengo claramente já no nível de administrar um 3-0 muito bem construído, e o Flamengo acabou sendo o campeão. Depois do 3-0 do Luiz Araújo, que é um gol em cima do Lucas Alter, né? Só lembrando, a partida do Lucas Alter foi muito ruim, né? Foi muito ruim. O pênalti em cima do Bruno Henrique, depois a saída de bola errada, que termina na bola no pé do Luiz Araújo, um toque de cobertura, e aí uma partida muito ruim do Lucas Alter, que deve estar indo para o Vitória, segundo as notícias, e a torcida do Botafogo realmente não aguenta mais ver o Lucas Alter. Foi mal no ano passado, e esse ano, na chance que teve, acabou jogando muito mal. Mas, então, 3-1, melhor do que o título, melhor do que a taça, claramente é, para mim, a atuação. O Felipe Luiz falou sobre o jogo depois na entrevista coletiva, falou coisas bem legais, lembrou dos garotos do Ninho, né? Lembrou dos garotos do Ninho, falou que nunca vai esquecer, elogiou demais o Bruno Henrique, falou também do Alcaraz, que falou que o Alcaraz que no fim decidiu ir para o Everton. Ele falou para o Alcaraz de forma clara ali que o Alcaraz estava atrás dos jogadores, mas que ele queria recuperar o Alcaraz, e o Alcaraz, pelo que ele falou, que o Alcaraz decidiu sair, né? Elogia demais o Bruno Henrique, da vontade de ganhar título do Bruno Henrique, do Arrascaeta, e tem uma frase que ele fala que para mim retrata o que eu estou falando aqui nesse vídeo. O plano de jogo saiu à perfeição. A maneira como nosso time funcionou, tudo que planejamos deu certo. Um jogaço impecável, título merecido nosso e dos jogadores, que é aquilo que eu falei, né? Melhor do que o título é ver o Flamengo ganhar do seu jeito, entre aspas, do jeito que o Felipe Luiz quer. Lógico que se tivesse perdido, você ia falar isso? Ia. Eu ia falar que perder é ruim, ia ser ruim, mas que você viu ali coisas que indicam coisas boas. Então, acho que, por isso que eu estou dizendo, é um título, é muito melhor ganhar do que perder, tem que comemorar, tem que fazer a festa na medida certa, mas para mim, mais do que o título, o que acho que é o cenário positivo é ver o Flamengo jogar do jeito que ele queria. Falando sobre Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Bruno Henrique e Arrascaeta ultrapassaram uma galerinha aí de alguma história no Flamengo, né? Ultrapassaram Zico, Júnior, Gabigol, e agora são os 2 maiores vitoriosos da história do Flamengo, né? Bruno Henrique e Arrascaeta agora tem 14 títulos. Deixa eu ver se 4 estaduais, 3 Supercopas, 7, 2 brasileiros, 9, 2 Libertadores, 11, 2 Copas do Brasil, 13, e uma Recopa Sul-Americana, 14. Então, muitos títulos aí conquistados pelo Arrascaeta e pelo Bruno Henrique, que estão claramente com seu nome cravado na história do Flamengo. Eu recentemente participei da revista Placar. Revista, acho que está até aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Se ninguém mexeu, tá aqui, ó. Não é essa. Cadê a revista? Ah, tá aqui. Tá aqui sim, peraí. Essa aqui é outra. Só um minuto.
Aqui, ó. Recentemente eu participei da revista do Placar do Time dos Sonhos, perguntaram o meu time dos sonhos, e a maior dor que eu tive ao formar esse time dos sonhos foi deixar o Bruno Henrique fora. Eu botei o Arrascaeta na minha seleção e deixei o Bruno Henrique fora. Talvez eu tenha que rever isso num futuro próximo, né? Ou num futuro bem próximo, porque para mim foi a maior dor de cabeça. Inclusive eu botei o Bruno Henrique, tirei no final, meu ataque ficou Bruno Henrique, Gabigol e Nunes, mas, cara, os dois são gigantescos, né? O Arrascaeta eu botei, meu meio ficou Arrascaeta e Zico, e no ataque Gabigol e Nunes, mas, cara, assim, que história dos dois, né? Que história impressionante. E Arrascaeta com contrato, Bruno Henrique com contrato, rolou aí na pré-temporada uma possibilidade do Bruno Henrique ir para o Atlético, né? Atlético Mineiro. Eu tenho convicção que o Flamengo não aceitará a oferta do Atlético Mineiro. Talvez o Flamengo abriria negociação se o Bruno Henrique batesse na porta lá e falasse só quero ir embora, mas não sei se o Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique não faria isso. Mas os dois são fantásticos, né? Hoje o Arrascaeta foi reserva, quando entrou, tá pegando o ritmo de volta, quando entrou, fez ali uma outra jogada boa, teve uma chance boa de gol ali no segundo tempo, e o Bruno Henrique foi o craque do jogo. 14 títulos cravados, cravejados os dois na história do Flamengo. E no lado do Botafogo, tem um ponto aqui, né? Agora que o Botafogo perdeu, está muito claro que o Botafogo precisa buscar um treinador de altura do cargo do Botafogo neste momento. O Botafogo é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, então o Botafogo precisa buscar alguém com essa qualidade, com esse tamanho. Mas, analisando agora que perdeu, para o técnico começar um trabalho, é muito melhor que não seja com essa marca de ter tomado um vareio de bola do time do Flamengo, né? Porque se você já traz o treinador, se você traz o treinador já antes, e ele, muito que provavelmente, se você traz o treinador, ele teria o quê? Uma semana de trabalho? Se muito. Então, assim, talvez o impacto do novo treinador não fosse tão bom assim. E aí, se ele já começa o trabalho com o vareio de bola que ele tomaria do Flamengo, partindo do princípio que ele teria pouco tempo para trabalhar, acho que talvez tenha sido até melhor o Textor trazer o técnico depois dessa Supercopa, porque ele poderia provavelmente chegar até entender o que está acontecendo, partindo do princípio que o Textor quer um técnico estrangeiro, até ele entender o que estava acontecendo e encarar o Flamengo vindo num ritmo, talvez ele já começaria o trabalho com um vareio de bola que o Botafogo tomou. Então agora o Textor tem que entender um pouquinho a urgência, a gravidade da questão e buscar um treinador à altura do desafio que o Botafogo tem. Eu não sei se o Textor vai repetir os outros anos, dizer que não vai se importar muito com o primeiro semestre. Tem duas questões aí. A primeira, o Botafogo agora não é mais o time que não ganhava nada há muito tempo e que tanto faz como tanto fez. Não é. O Botafogo agora, né, tem ali títulos a defender, tem um legado ali desse trabalho do John Textor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o Campeonato Brasileiro começa mais cedo agora. O Campeonato Brasileiro começa no meio de março, ou no segundo terço de março, né, a partir do dia 20 ali. Então, na segunda metade de março, um pouquinho depois. Então não é tanto assim igual era. Uma coisa é o brasileiro começar no meio de abril, outra coisa é começar sei lá, faltando 10 dias de março. Então o Textor tem que entender isso, que numa dessa o Botafogo fica atrapalhado para o começo do brasileiro. Se o Textor na cabeça dele não liga para o Carioca, ou não dá tanta importância para o estadual,
talvez isso possa impactar no brasileiro. Mas é isso. Flamengo campeão da Supercopa, muito melhor ganhar do que perder, né? Então, vale a comemoração, é um título que vai ser considerado lá, vai estar na lista lá, e agora precisa ser comemorado na medida certa, e também para quem perdeu precisa ser assimilado da maneira certa. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo, nos comentários, no mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, e vem no primeiro comentário fixado, conversa com a galera da Turista FC. Pô, o teu sonho de ver um grande evento esportivo em qualquer lugar do mundo, a Turista FC resolve tudo para você. E só para colocar, é a empresa de maior credibilidade no ramo de turismo esportivo do mercado. Procura aí o que falam da Turista FC. Você sabe que essa questão aí de comprar pacote, você pode entrar numa fria. Procura o que falam, o que os clientes falam da Turista FC. É a empresa de maior credibilidade do mercado. Primeiro comentário fixado do vídeo. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.